E aí, já iniciando as notícias internacionais, começando ontem pelo o evento do dia, né? Justamente o debate entre Trump e Biden. Exatamente, esse debate aconteceu ontem à noite e parece que o saldo não foi muito positivo para o Partido Democrata, né? O Biden foi ali meio que na expectativa de mostrar que realmente ele era uma pessoa apta a concorrer, apta ao cargo, e não foi bem assim. O tiro saiu meio que pela culatra. Por diversas vezes no debate ele se mostrou ali um pouco confuso, um pouco senil, então levantou dúvidas ali realmente sobre a possibilidade dele concorrer à presidência nos Estados Unidos, à reeleição neste ano. Por outro lado, o Trump também falou várias coisas ali, atacando, teve muito ataque de um do outro, né? Foi um pouco pro campo pessoal, mas o saldo realmente foi negativo aqui para o Partido Democrata. Quando a gente olha as expectativas aqui para a eleição, a gente traz até um gráfico, para quem está nos podcasts aqui, nas principais plataformas de áudio ouvindo, o gráfico basicamente ele mostra aqui que, por várias vezes, quem ganhou a eleição ali, as apostas estavam oscilando, mas logo depois do debate, as apostas que o Trump ganharia a eleição foram muito maiores aqui para esse lado, e a do Biden, consequentemente, caiu bastante. Quando a gente olha dentro do Partido Democrata mesmo, Gavin Newsom subindo bastante nas apostas aqui para concorrer na chapa, mostrando aqui que talvez o Partido Democrata realmente realize essa mudança ali, frente aos danos causados após o debate de ontem. Passando aqui para nossas próximas notícias internacionais, próxima aqui sobre a inflação, né? Dados de inflação que será divulgado hoje, que vai ser um dos mais importantes aí para o Fed. Exatamente, pessoal. Então, hoje a gente vai ter esse dado, mas antes, só dando um passinho aí para trás, a gente teve ontem a divulgação do PIB. O PIB, ele veio praticamente um pouquinho acima do que o mercado esperava, tá? Ele veio ali 1,4. Foi o que chamou a atenção foi o que veio o menor crescimento desde meados de 2022. Isso foi um fator mais sazonal, tá? Então, não é uma coisa mais de momento, mas mesmo assim mostra o quão resiliente está a economia americana. Quando esses dados saíram, os trades acabaram caindo bastante e reforçando aí a tese de que a gente vai ter um corte em setembro. Aí sim, falando agora do dado mais importante do dia, né, que é justamente o PCI, o dado inflacionário que o Fed acompanha mais de perto. O que o mercado espera? Espera que as despesas de consumo pessoal não tenham nenhum tipo de alteração, mas o que chama mais atenção é o núcleo do PCI. O núcleo do PCI é aquele que exclui os bens voláteis. E é esperado que esse número seja o menor desde meados de 21. E por quê? De março de 21. E o que tem isso? Essa é a data, pessoal, de que foi a primeira vez que o PCI veio acima da meta de 2%. E desde então não conseguiu ficar próximo dessa região, mesmo aí com o aumento mais agressivo da taxa de juros nos Estados Unidos. Se isso realmente acontecer, o mercado, né, vai reforçar mais uma vez que teremos não só o corte em setembro, mas principalmente a possibilidade de 2 cortes ainda esse ano, assim como foi mostrado no dot plot na última reunião do Fed. E aí agora falando de ien, né? O ien japonês enfraquece para as novas mínimas de 38 anos. A gente trouxe uma notícia parecida com essa na quarta-feira, com o iene realmente se desvalorizando frente ao dólar, mas agora ele atingiu o patamar dos 160 ienes por dólar, que é um patamar que foi atingido pela última vez em 1986, revelando esse movimento que tem sido bastante difícil aqui para o iene. Aqui a gente traz um gráfico também para quem está no podcast, basicamente mostrando que o patamar dos 160 dólares por iene, ienes por dólar, perdão, foi atingido pela última vez realmente nessa data, lá na década de 1980, e muito fortalecido pelo aquele carry trade ainda, né? Então, você tem taxa de juros muito baixa no Japão, muito alta nos Estados Unidos, o pessoal faz esse carry trade aí realmente para ganhar esse diferencial de taxa de juros. E aqui também, esse movimento mais pronunciado que a gente vê mais recentemente, por conta que as expectativas para a reunião de julho do Banco Central do Japão são de que, na verdade, não tem uma alta de juros por lá, e esse carry trade vai continuar. Passando aqui para nossas notícias nacionais, o governo vai editar MP para fixar o início das taxas das luzinhas em 1º de agosto. Então, o presidente ontem sancionou, né, essa nova taxação. Lembrando que, como a notícia diz, vai começar em agosto. São produtos, o valor é de 20% de produtos de até 50 dólares. E como é que é feito esse cálculo dos 20%? Pessoal, esses 50 dólares, eles incluem tanto o valor do frete quanto algum valor de taxa do próprio site. E aí, os 20% são calculados em cima dele e, além do mais, tem mais 17% de ICMS. Ou seja, no final das contas, as compras estão ficando aí quase 50% mais caras. Então, para quem ainda quer comprar alguma coisa, aproveita que o tempo está correndo, tá? E ainda falando de Brasil, ontem dado saiu do CAGED, né? Então, abre mais de 131 mil novas vagas. Exatamente, uma desaceleração frente à comparação do que a gente teve no mesmo mês do ano anterior, e também veio abaixo das expectativas, que estava numa mediana ali na casa dos 200 mil.
Mas por que isso foi impactado, né? Principalmente pelo Rio Grande do Sul. Então, ali foi o único estado que você, na verdade, teve um fechamento de vagas líquidas, né? Então, aqui a gente vê esse movimento um pouco mais de desaceleração recente. Regional, né? Exatamente. E também aqui por esse impacto do Rio Grande do Sul, né? À frente também é esperado uma desaceleração. A gente já viu, a gente está trabalhando em taxas de desemprego estruturalmente muito baixas, na casa dos 7,5%. Hoje tem dado desemprego para sair, então a gente vai ter mais um panorama desse número, mas um patamar ali perto de 2015, bastante baixo. É possível que a gente tenha um repique desse número nos próximos meses. Passando agora para a nossa última notícia nacional. Alta de juros não faz parte do cenário base do Banco Central, diz Campos Neto. Uma declaração que trouxe, eu acho que um alento aí para os nossos corações, porque na última ata, o comitê ele comentou que eventuais ajustes não estão descartados. E eventuais ajustes ficou muito amplo, né? Pode ser eventuais ajustes para alta ou para baixa. Eu acho que trouxe aí um alento aí pro coração aí dos brasileiros e também reforçou um ponto que foi ótimo da última reunião, de que a unanimidade do comitê. Então ele reforçou que o comitê como um todo, né, eles não quiseram colocar um guidance aí para o mercado justamente por causa dos momentos e o cenário de incerteza que a gente está vivendo. Então é um ponto aí que é bom a gente destacar. Perfeito. Toro Investimentos, uma empresa do Grupo Santander.